Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael, para mais um conteúdo aqui do nosso canal Notícias do Fogão. Vamos aqui para um react de ESPN, SBT Esportes Rio, tem canal do Anderson Mota, meu parceiro Anderson, sigam lá, aqui embaixo tem o link dos canais Anderson Mota e Gigante Glorioso. Também peguei um trecho de um vídeo legal deles, analisando a Eagle e sua estratégia da Eagle Holding, Lyon, Botafogo, Molenbeek, ainda o Crystal Palace, etc. A tática do Textor e toda a Eagle Holding. Tem também aqui o Gigante Glorioso aqui na descrição do vídeo. E muito mais, tá? Tem também o Charla Podcast, também aqui na descrição. O VSR falou que acredita que o Botafogo consiga vencer o PSG no Super Mundial do meio do ano que vem. Então vamos analisar aqui os grupos do Mundial com eles. Isso e muito mais aqui no canal. Mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que pingarem aqui no canal Notícias do Fogão. Temos área de membros, 4 planos, tem de R$3, R$5, tem planos maiores, mas com R$3 e R$5, valores simbólicos, menos que uma coquinha KS na rua hoje em dia, né, que tá caro a beça, você consegue pagar aqui um plano de membros e ajudar muito o canal para manter essa estrutura que a gente tem aqui de computador novo, ring light, braço mecânico, microfone, 2 telas, etc. Para fazer um bom trabalho, uma estrutura legal, para conseguir fazer esse trabalho de peneirar na internet tudo sobre o fogão. Então, bora pro vídeo. E o Botafogo ontem elegeu o seu novo presidente, João Paulo Magalhães, irá comandar o clube associativo de 2025 até o fim de 2028. Cadê? O Botafogo tem um novo presidente. João Paulo Magalhães vai comandar o clube associativo de 2025 até o fim de 2028. O empresário, que teve o apoio do atual presidente Durcésio Melo, recebeu 573 votos contra 399 de Vinícius Assunção. Foram 5 votos brancos e 10 nulos. Está como presidente do Botafogo e eu seria um bom soldado do Botafogo. Vou me dedicar muito nos próximos 4 anos para apoiar o John Textor, para apoiar a SAF, para a gente viver cada vez momentos tão importantes como foi o que nós vivemos agora de Libertadores e de Campeonato Brasileiro. Então eu vou me dedicar para ser um bom soldado do Botafogo e vocês podem sempre contar comigo. Logo após a eleição, ele recebeu os parabéns de John Textor nas redes sociais. A família Botafogo ganhou mais um membro em mais uma temporada que promete ser gloriosa no atual campeão da Libertadores e do Brasileirão. Olha, se o João conseguir fazer um quadriênio no 20% do Durcésio, ele já tá muito bem. Durcésio, na minha opinião, foi um dos maiores presidentes da história do Botafogo. Durcésio estava antes agora do João, né? Era a situação, ou seja, ele apoiou o João durante toda essa campanha, que para esse ano não teve muitas chapas, foram 2 chapas só, era ele e o Vini, o João e o Vini. E o Durcésio foi um cara muito importante na história do Botafogo. Já falei isso para ele pessoalmente, já falei isso publicamente várias vezes. E às vezes as pessoas se confundem muito sobre o que é o Botafogo hoje. Fernando, John Textor, esse aqui, o João é o presidente, sim. O Botafogo, no seu momento SAF, ele tem o Botafogo de Futebol Regatas ali. E aí ele vende 90% do seu clube pro John Textor, que é o Botafogo SAF. É tudo um Botafogo só, tá, gente? Mas eu tô falando na questão da administração. Então o John cuida só do futebol e sobram 10% que é do social e olímpico, que é a sede aqui em General Severiano. Um presidente, quando assume, que é o caso do João e era o Durcésio, ele precisa ter um compromisso com o social e olímpico. Na gestão do Durcésio, o Botafogo tinha 3 esportes olímpicos na sede. Hoje tem 13 esportes olímpicos. Legal. E isso é muito importante para a comunidade, para a questão dos esportes olímpicos. A gente fala muito de futebol, mas o Botafogo é muito além de só ter o futebol. Basquete, uma tradição do Botafogo. Então, a responsabilidade do João, a do futebol é do John. É claro que essa relação aqui do futebol com o social e olímpico é muito importante. Mas a principal função do João hoje é cuidar desse clube, cuidar dos atletas que hoje são várias precisam modalidades, do Botafogo, né? Cuidar dos funcionários que lá trabalham, que desde então não têm mais seus salários atrasados. E é isso que eu desejo para você, João. Muita maturidade, muita responsabilidade para você cuidar do nosso Botafogo, que é um só, né? Mas que o futebol tá bem guardado pelo John e que você tem uma boa relação com ele, e já tem, tá? Mas que você cuide dessas pessoas todas que fazem esse clube acontecer, que são pessoas muito queridas na minha vida. Um beijo pra todo mundo aí.
Boa sorte pro novo presidente do Botafogo. E o Botafogo, hein? Porque tem a manutenção, claro, ou não, do trabalho do Arthur Jorge, mercado da bola, como repor então as peças. O que você traz pra gente, Beta? Tudo bem, Mari? Pois é, segue essa indefinição em relação à permanência ou não do técnico Arthur Jorge. Ele tem contrato com o Botafogo. O clube, no momento, segue o plano, já que o contrato vai até o fim de 2025 e, claro, está nas mãos do técnico Arthur Jorge e também do empresário. Ontem teve eleição no Botafogo, lá em General Severiano, e o novo presidente do clube é João Paulo Magalhães. Ele foi apoiado, inclusive, pelo atual presidente Durcésio, que fez todo aquele também planejamento para que o Botafogo se transformasse em SAF. O Durcésio tem uma ótima relação com o John Textor e essa relação o João Paulo também pretende manter. Lembrando, Textor tem 90% do futebol do clube e 10% então do futebol pertence ao clube associativo, que é responsável também pelos esportes olímpicos. Ontem, depois de João Paulo ser eleito, John Textor fez um post nas redes sociais parabenizando o João Paulo e falando também vamos ganhar mais troféus juntos. Ontem também torcedores ilustres participaram dessa eleição, ali da votação, inclusive o humorista Hélio de la Penha. Ele falou sobre o técnico Arthur Jorge e quem ele quer que não saia de jeito nenhum do Botafogo. Ele chega agora nesse Sport Center. É difícil você resistir a uma proposta de petrodólares, enfim, de pessoas que têm um caminhão de dinheiro para colocar. Eu espero que o Arthur Jorge penda para o nosso lado, porque temos uma história muito boa e eu acho que ela pode ser mais bacana. Agora, para mim, quem não pode sair mesmo é o John Textor. Pois é, o John Textor, claro, segue no clube e provavelmente vai seguir com esse plano, porque o técnico Arthur Jorge tem contrato até o fim do ano. Só para falar rapidamente sobre as negociações do Botafogo. Com a saída de Eduardo, o clube tem interesse em Iker Munian. Ele atualmente joga pelo São Lourenço. Com a saída de Almada, o Bitelo já tinha sido consultado pelo Botafogo, ele que é do Dínamo de Moscou. E o zagueiro Jair dos Santos é outro atleta que também interessa ao clube. Mas apurei hoje que tudo segue ainda na mesma, essas negociações ainda não andaram. Arthur Jorge participa de planejamento do Botafogo, mas definição sobre seu futuro fica para a próxima semana. Técnico está descansando com a família em Braga após temporada desgastante no Brasil. O futuro do treinador do Botafogo foi o principal assunto no clube desde a última semana, mas a definição deve demorar alguns dias. O Arthur Jorge está em Braga com a família e tem usado os dias para descansar e recuperar as energias de uma temporada desgastante. A ideia é retomar a vida a partir da próxima segunda, dia 23. A situação é tratada da mesma forma pelas duas partes. Arthur tem contrato e é treinador do Glorioso. O português, inclusive, tem participado do planejamento do clube nos últimos dias. Ele vem mantendo contato com os dirigentes alvinegros. O Arthur, de fato, vínculo com o clube, tem de fato vínculo com o clube até o fim de 2025. Porém, com uma multa de 2 milhões de euros, ele pode se transferir para qualquer clube disposto a pagar essa cláusula. O próprio treinador afirmou que há propostas tentadoras do Catar e até mesmo uma sondagem de uma equipe portuguesa. Textor e Arthur tiveram uma conversa ao longo da semana, porém sem bater o martelo sobre o futuro. O clube está disposto a rediscutir o contrato, até mesmo para se proteger, aumentando a multa, mas entende que os vencimentos do técnico já estão entre os melhores do país, especialmente após as conquistas recentes. Para o português, tão importante quanto a valorização financeira é o reconhecimento e também a garantia que terá um elenco competitivo para seguir brigando por títulos na próxima temporada. Eu acho que vocês já escutaram isso aqui no canal do Anderson Mota. Eu já falei isso para vocês, né? O treinador de 52 anos chegou ao Botafogo em abril para comandar o Botafogo. Chegou ao Brasil para comandar o Botafogo. Em 55 jogos, teve 31 vitórias, tá? E 2 taças conquistadas. Vamos lá.
O que eu li agora do Globo.com que eu não falei para vocês na live de manhã? Quem estava na minha live de manhã, eu cheguei e falei, pessoal, olha só, vocês acham que o Arthur Jorge não está participando do planejamento do Botafogo? Lembra que eu falei isso? Falei, claro que está. Todos os jogadores que estão sendo dispensados, todos os jogadores que estão sendo sondados, todos os jogadores é com o aval do técnico. O Botafogo está em vias de fato de fazer uma proposta oficial para o Muniain, porque o Arthur Jorge deu o aval, ele está participando do planejamento do Botafogo. Ele é técnico do Botafogo. Aí eu dei o exemplo do próprio Abel Ferreira, que está em Portugal. Não sabe se vai ser o técnico do Palmeiras ano que vem, porque ele tem uma proposta do Sport em Portugal, mas ele está participando do planejamento. É porque é muita gente falando coisa negativa para vocês. Anderson, mas aí o Globo.com fala que vai decidir semana que vem. Ele pediu as exigências. Inclusive, uma das exigências é uma garantia que ele vai ter um time forte ano que vem. E o Textor falou, beleza, na semana que vem eu te envio uma proposta. Eles vão se entender. Eles vão se entender. Agora, galera, deixa o Botafogo trabalhar. Eu tenho escutado muito assim, Anderson, o Botafogo está muito parado. Anderson, o Botafogo está muito parado. Gente, vocês acham mesmo, do fundo do coração, que o Botafogo está parado? Só porque você está sem notícia? Só porque que eu também estou sem notícia de contratações? Será que o Botafogo está estagnado? Eu acho que não, gente. Eu acho que não. O Botafogo não trabalha com alarde. O Botafogo sempre trabalhou em silêncio. É só você ver as principais contratações do Botafogo, como é que foram. Do nada, caraca, o Botafogo está encaminhado com o jogador. O Botafogo quer um jogador. O Botafogo negocia há 2 semanas com o jogador e a gente não fica sabendo. É o estilo do Botafogo de trabalhar. Quanto mais se fala, mais alto fica o valor de mercado do jogador. O Botafogo trabalha, caladinho, em silêncio. Agora é confiar nos caras, tá bom? E acredito sim que na semana que vem aí o nosso técnico vai confirmar que será treinador do Botafogo ano que vem. Enquanto isso, ele participa do planejamento, ele curte as folgas, as férias dele, merecidas, e nós também. Tá bom, galera? Vou trazer para vocês algumas estratégias da rede multiclubes, como isso impacta o Botafogo não só no mercado de transferências de jogadores. Ali no caso do Botafogo, a gente tem Thiago Almada, Luiz Henrique e Adrielson, inclusive uma matéria hoje do L'Equipe, jornal francês, explicando a situação, claro, principalmente do Almada, mas também falando dos outros atletas, caso Adrielson e Luiz Henrique. A gente vai entender um pouquinho como pode funcionar isso por conta do transferban do Lyon, como a rede multiclubes pode atuar em relação a esses jogadores, e também estratégias de internacionalização da marca Botafogo. Vamos lá, vamos falar em Botafogo, vamos falar sobre a estratégia da Eagle Football, né, que é uma das principais redes multiclubes atuando no futebol brasileiro. A gente tem aqui o Grupo City, tem a própria Red Bull, cada um com seu modelo de negócio diferente, mas no caso da Eagle Football, pra gente entender também, porque pra gente que é torcedor do Botafogo, que tá acompanhando todo dia, a gente já se familiarizou muito rápido com o que é o funcionamento de uma rede multiclube, mas pra muita gente a rede multiclubes ainda é um caso estranho a se entender, né? Um caso diferente, estranho no sentido de não conhecer como funciona. Até jornalistas do meio esportivo, você vê às vezes falando do Botafogo, tratando o Botafogo, ignorando o fato dele pertencer a uma rede multiclubes. E aí, pra gente entender a estratégia da rede multiclubes, você precisa entender o que é a rede multiclubes, né? A rede multiclubes nada mais é do que a integração do modelo de gestão de clubes de diversas ligas e diversos países. No caso da Eagle Football, o Lyon, Botafogo, Crystal Palace, e ainda está em um processo de venda, assim, mas faz parte da Eagle Football ainda, e o Molenbeek na Bélgica, né? Então, esse modelo de negócio faz com que a gente tenha uma facilidade de gestão comercial desses clubes, estratégias comerciais para esses clubes, compartilhamento de recursos, infraestrutura, enfim, diversos fatores que fazem com que esses clubes se ajudem em momentos necessários. E por que eu estou falando isso? Porque a gente está passando agora por uma situação fim de temporada aqui no Brasil, e alguns jogadores que já tinham até um pré-acordo com o Lyon, por exemplo, no caso do Thiago Almada, o Luiz Henrique, que também veio para cá com essa opção de migrar para o Lyon futuramente, mas o próprio jogador já
deixou clara a vontade dele de permanecer no Botafogo, de continuar, de jogar o Mundial de Clubes, enfim. O caso do Adrielson, que chegou aí pro Lyon, veio por empréstimo, conquistou títulos. A gente vai explicar o caso principal desses 3 jogadores, por quê? Porque o L'Équipe, jornal francês, fez uma matéria hoje falando dessa situação do Transferban do Lyon e do Thiago Almada. Como é que fica a situação desses jogadores, segundo aqui o L'Équipe? No caso do Thiago Almada, o Thiago Almada pode inclusive para o Lyon por empréstimo gratuito, né? O próprio jogador deu uma declaração recente, apesar do técnico do Lyon ter até estranhado ainda a declaração do Almada, né? Dizendo, eu não estou sabendo ainda de nada, vamos esperar concretizar essa situação. O Almada, a TV argentina, chegou a dizer que se apresenta no dia 5 ao Lyon. Já era uma coisa pré-acordada. Acho que todos nós já sabíamos, assim que o Almada chegou, já tinha esse pré-acordo, o próprio Texel chegou a comentar sobre isso na época, enfim. Já era uma coisa pré-estabelecida que, ao fim da temporada, principalmente aí com os títulos, o Almada já tinha seu caminho desenhado para o Lyon, enfim. E aí, no caso, o L'Équipe coloca aqui que o Almada pode ir por esse empréstimo gratuito. Beleza. E aí como é que fica a situação do Luiz Henrique e do Adrielson? No caso do Luiz Henrique, por exemplo, estava na França, inclusive assistiu a vitória do Lyon em cima do Frankfurt recentemente, tá de férias, né? Então tava lá aproveitando. O caso do Luiz Henrique ele tem a opção de ir pro Lyon, mas ocuparia um espaço de um estrangeiro, além da concorrência no próprio setor onde ele atua ali e outras propostas do futebol europeu, né? O Luiz Henrique tem um mercado um pouco mais amplo, mas independente disso, o jogador já falou da sua vontade de permanecer no Botafogo, principalmente para disputar o Mundial de Clubes no meio do ano que vem. Além de ser uma baita de uma vitrine, né? De ser aquilo que vai valorizar ele mais. É um jogador que conquistou espaço na seleção brasileira, atuando aqui no Botafogo, entende onde ele pode chegar, vestindo a camisa do Botafogo. Então, o caso do Luiz Henrique depende muito também dessa vontade do jogador de permanecer no futebol brasileiro. No caso do Adrielson, o jogador, quando foi para o Lyon, não conseguiu achar o seu espaço lá no futebol francês, não conseguiu achar o seu espaço no Lyon, foi ficando cada vez mais de lado, né, sem muitas oportunidades, veio para o Botafogo numa missão até de se provar, né, mais uma vez, quando o Adrielson sai daqui, sai num momento muito ruim, naquele final de temporada de 2023, e vem para cá e conquista 2 títulos, e aí o jornal francês coloca a situação de que o Adrielson poderia ser emprestado até para outro clube brasileiro, o que eu não vejo o menor sentido, né? Porque se for o caso do Adrielson não ir para o Lyon e ter uma renovação de empréstimo, o natural é que ele fique no Botafogo, um jogador que eu acho que pode compor muito bem o elenco, como compôs muito bem o elenco, né, nessa reta final, principalmente de 2024, na ausência do Bastos ali, o Adrielson foi muito bem, conseguiu cumprir muito bem seus objetivos, fez gol contra o Palmeiras, defensivamente foi muito bem, então assim, entregou realmente um futebol que a gente esperava do Adrielson, conseguiu dar a volta por cima até daquele peso que tinha o final de temporada de 2023, então um jogador que criou uma identificação até maior com a torcida do Botafogo agora, principalmente após o título brasileiro, o título da Libertadores. Então não viria sentido, por exemplo, como o próprio já falou, vai pro Cruzeiro. Não tem sentido o Adrielson ser emprestado para o Cruzeiro. O Adrielson faz muito mais sentido renovar um empréstimo com o Botafogo, se a gente tirar aí a informação que diz o jornal L'Équipe, de que além do Adrielson ocupar mais uma vaga de estrangeiro também, não teria tantas chances assim no time de Lyon. E aí dessas saídas, como trouxe o L'Équipe, a do Almada é a mais concreta, realmente é aquela saída que a gente já esperava, já tinha um pré-acordo, e o Botafogo, claro, já está no mercado, movimentando para trazer substitutos para essa faixa do campo, não só para o Almada, mas também para o Eduardo, mas também para o Oscar Romero, né? O nome do Muniain, o próprio Geel trouxe hoje, dizendo que pode ser o nome de substituto do Almada. A gente reforça aqui até o que o Guilherme já trouxe anteriormente. O Muniain, pelo que nós soubemos, ele viria para ser o substituto do Eduardo e do Oscar Romero. Outros nomes podem ser estudados aí para substituir o Thiago Almada. Enfim, mas a gente vai aguardar o desenrolar dos próximos capítulos aqui. A gente vai atualizando vocês em relação a essas movimentações de mercado do Botafogo. Além da estratégia de comercializar jogadores, né, a estratégia de mercado, a estratégia de infraestrutura trabalhada na rede multiclubes, a gente tem também a de valorização da marca, de internacionalizar a marca Botafogo. E o Botafogo deu uma sacada de mestre ao ceder o seu direito de imagem para o Lyon transmitir a final do Campeonato Brasileiro. A matéria aqui que eu vou trazer, eu vou até compartilhar a tela com vocês,
é do site Marketing Esportivo, falando que o Botafogo cedeu o sinal, que o Botafogo tem direito do sinal fora do Brasil, né? O direito pertence ao próprio Botafogo, e aí ele cede o sinal para a TV do Lyon, que transmitiu o título do Campeonato Brasileiro, a final do Campeonato Brasileiro, e acabou sendo uma das maiores audiências da TV do Lyon. A TV Lyon transmitiu o jogo da final do Botafogo, Botafogo-São Paulo, comentários em francês, narração em francês, enfim, uma estratégia para você mostrar a marca Botafogo ao redor do mundo. Então é mais uma estratégia que dá certo para você levar a marca, o Botafogo, para diversos lugares ao redor do mundo, e no caso aí do Lyon, foi a segunda maior audiência do mês de novembro do canal da equipe francesa. Muito bacana isso, muito bacana eles terem a oportunidade de ver essa final, de acompanhar o Botafogo, entender como vem funcionando, a grandeza que o Botafogo tem atingido e ver o título do Botafogo na própria TV do Lyon. Final, franquias espalhadas por todo o Brasil. Ó, Grupo A, Palmeiras, Porto, Al Ahly e Inter Miami. O Messi jogando no Palmeiras. Esse vai ser Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras, olhando pra hoje, o Palmeiras tá no jogo aí pra classificar. Pra caramba. Classificar em primeiro até. Né? O Porto hoje não é o melhor time de Portugal. Então, o Arthur Quesada, que é nosso correspondente lá na TNT Esportes, brilhante correspondente em Portugal, ele diz que até por ser a mesma língua, apesar de ter uma variação aqui, é a mesma língua, tem uma disputa muito grande de ficar fazendo exercício. Se os 3 de Portugal viessem pra cá, iam ganhar o campeonato. Disso, se a nossa elite fosse pra lá, iam ganhar o campeonato. Aí aqui a gente tem certeza que se Flamengo, Palmeiras e Botafogo agora vão jogar o campeonato, ia ganhar o campeonato português. E lá eles têm certeza que se trouxer Benfica, Sport e Porto, eles ganhariam aqui. Então, assim, eles têm... Benfica de Bruno Lage. Benfica de Bruno Lage. Como é que o mundo dá volta. Então, assim... eu acho mais fácil o nosso chegar lá e competir do que, assim, do que aqui e competir aqui. Eu não sei. Mas é difícil. Difícil. Mas como é que vai ser isso aí? Eu acho que hoje, com o cenário, o time do Porto o time do Porto querendo se reconstruir e tudo. Mas, por exemplo, esse grupo... O Guióqueres viajando, sei lá, Porto Alegre, Fortaleza. Então, mas é que eu acho que esse grupo do Palmeiras, ele tem possibilidade de ser primeiro e tem possibilidade de se enrolar. Porque ele faz jogo duro com todo mundo aí. E eu acho assim, o Al Ahly tem um trabalho, a gente viu o jogo contra o Pachuca agora, o trabalho não é novo, ele já aprontou em cima de brasileiros, incluindo o próprio Palmeiras. E o Inter Miami eu acho um incógnita. E o Messi, né? Vai ser muito louco. O time do Inter Miami do meio pra trás é bem complicado. Mas eu acho daqui pro Mundial, daqui pra lá, eu acho... do meio pra frente é brincadeira. É brincadeira, mas uma brincadeira com coroas, né? Mas um coroa desse fenômeno, mas um coroa desse que há um ano atrás estava sendo eleito o melhor jogador do Brasileirão, porra. Aqui, o cara chegou aqui e deitou, porra. Com dor no joelho, com problema no joelho, com tudo. Alguém acha que coroa 2 anos atrás desequilibrou uma Copa do Mundo. Não são 2 coroas qualquer, pô. Tu não tá pegando os caras ali na esquina, porra. Mas assim, Grupo B, esse grupo que eu queria saber, eu acho que é o que causa mais dúvida. Primeiro que vai ter que ver qual o Botafogo, Arthur Jorge ou não. Eu tô achando que ainda tem uma reviravolta nessa parada aí, o Arthur Jorge fica. Eu tô achando essa parada. Calma! Tá achando ou tá querendo? Então as duas coisas. Um plano de milhagem mais querendo que achando, mas tudo bem. Agora aqui, ó, Grupo B. Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Botafogo e Seattle Sounders. Aí eu pergunto pra vocês o seguinte. A gente também, você falou essa parada de falta de embate. Quando a gente tem um embate com o europeu, se a gente chega, né, na final do... É contra o melhor do mundo. É contra o time. Não é contra um segundo escalão, terceiro escalão, pra saber se teria jogo brasileiro, não. Não dá jogo hoje, tá claro, no Mundial, não dá jogo com o melhor time do mundo. O melhor. Então, é que eu não sei se não dá jogo contra... O problema é... Tu imagina, tu vai pro mata-mata do Mundial e tu tem que, pra ser campeão, derrubar 4 europeus. Aí, de repente, tu pega oitavas, faz o jogo da vida, carrinho, bico pro alto, passou. Aí você fala... Passei pras quartas. Aí Real Madrid. Outro europeu. Tem que torcer pra pegar. Puta, jogo da vida na semifinal, Bayern de Munique. Mas é que eu acho que o Mundial dá a possibilidade de já ser legal. Não, vamos lá com o Botafogo, vamos dar uns ganha do PSG. Vamos dar esse exemplo. Conseguiria jogar hoje, esse Botafogo terminou. Hoje o Atlético de Madrid vem de 10 vitórias seguidas. Tá jogando pra 10 ou 11. Sei lá. Tá jogando pra cacete. Altamente físico, bem organizado. Mas atacando e tal. Hoje, eu acho que o Botafogo, pelo que jogaram o Botafogo na reta final e o que o PSG jogou até agora, eu acho que o Botafogo pode ganhar do PSG tranquilo. Pode perder? Tranquilo pode. É forte, né?
Não, mas tranquilo que eu digo assim, eu acho que tem... Se jogarem 20 vezes, eu acho que dá tranquilo pra ficar 8 vitórias pra cada um e 4 empates. Eu acho possível, Com o Atlético, já não sei. Eu já acho que é mais difícil. E tem um problema... É difícil porque é um time com talento hoje, taticamente, muito rico, velho. E físico. E físico. E correria. É difícil. Mas então, dá. Assim, eu acho que por dá. exemplo, o Atlético de Madrid, 2 meses atrás, tava fedendo a peixe, tava jogando nada. Não. Encaixou, entendeu? Como também o começo do tempo de ano do Botafogo, ninguém lembra. O começo do ano do Botafogo Thiago foi uma Nunes. Tragédia. Thiago Nunes. O City de agora contra um brasileiro. Contra o melhor brasileiro. Mas é embaçado, velho, porque tem umas coisas... Tem umas variáveis. Ao mesmo tempo, no ano passado, quando o City chegou no Mundial, era o pior City em muito tempo. Não era uma porcaria igual essa. Mas era o pior City em muito tempo. Tinha perdido o Aston Villa, sem dar um chute no gol. Tinha ganhado o jogo na empurrança. O pessoal falou, não tinha Haaland, não tinha De Bruyne, não tinha um montão de gente. O City vai chegar. Chegou lá, meu irmão, 4-0, não viu a cor da bola. E outra coisa que acontece na Copa do Mundo, que a gente pode ter esse fenômeno na Copa do Mundo de clubes, que é o outro, né? Não, é o zebra, pô. Também. Coreia do Sul chega na semifinal. Eu acho que isso vai... Uma sensação, assim, vai o time... acontecer em algum uma momento. Uma arbitragem desastrosa. Não, velho, vamos supor, vamos lá com o Botafogo, estreia ali, um empate contra o PSG. Vamos dar um exemplo que fosse essa a caminhada, tá? Aí na outra rodada é Botafogo e Seattle. Aí o Botafogo ganha, já fez 4 pontos. Só que na próxima rodada já é PSG e Atlético de Madrid. Aí o Atlético encaçar pro PSG, o PSG vai chegar na última rodada com 1 ponto só. O Botafogo ali com 4. Precisando, sei lá, do empate contra o Atlético de Madrid. Então, assim, dá. Pode ser. Mas são contextos, são desenhos que a gente... Só pra falar, a estreia do Botafogo é contra o Seattle Sounders. Exatamente. O primeiro jogo é Atlético de Madrid e PSG. Não, eu botei um cenário aqui, claro. só de... No que é bom, eu acho, mas o Botafogo goleia o Seattle Sounders. Já teve um momento melhor do que também atual, de começar contra o pior do grupo e tropeçar. Aí aconteceu contra o Pachu. Ducha de água fria da porra, né? Grupo C, Bayern de Munique, Benfica, Boca Juniors e Auckland City. Eu acho que esse grupo aí é forte. Esse grupo, o Boca hoje tá complicado. O Boca hoje não tem jogado bem, não. O Boca conseguiu a vaga na última bola lá pra ir pra pré-Libertadores. Né? O Boca vai pra pré-Libertadores. E ver também se daqui pra lá muda muita coisa, mas hoje... o Boca... Estão cobrando contratação, né? O Boca tá perdendo o capitão pro Fortaleza, né? O Paul Fernandes, que é capitão do Boca, tá indo pro Fortaleza. Olha só como... Olha que situação, né? Assim, pra você ver, a força do Fortaleza tá tirando o jogador do Boca. E de novo, eu acho que a gente deveria olhar pra esse movimento e achar pra cá, pra nossa bolha, fantástico, pô. Sim. Porque você tem hoje o Campeonato Brasileiro do ano que vem começando, projetando com agora, tá? Aí você tem Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Fortaleza, que terminaram, né, o campeonato ali, os 4 Bahia vai vir pra forte, na Libertadores vai vir pra briga. Já são 5. O Corinthians num hype, o Inter numa promessa danada com o trabalho de do manutenção. Roger. O Galo continuará com dinheiro e fatalmente vai ter que se O time é bom, aí. Né? São 8 aqui, né? 9 agora, com o Bahia, que eu já contei. Quem mais? O São Paulo, que tem umas perspectivas. Então, cara, tu tá pegando metade do campeonato com times curiosos e interessantes. Fora que vão chegar o Santos, Sport e Ceará animados e com torcida que vão agregar. E o Mirassol mó organizado. Então aqui, cara, não vai ter brecha mais pra muito erro mesmo. E outro, mesmo que você tenha 20 trabalhos fantásticos, 4 trabalhos fantásticos vão cair. E só um vai ganhar. Exato. Então, o nível... Na minha visão, o Campeonato Brasileiro vive um dos melhores momentos da sua vida. E a gente talvez só perceba isso quando descolar um pouco, olhando pra trás e tal. Pra seguir, grupo D, Flamengo, Chelsea, Leão do México, Esperança da Tunísia. Então, acho que o que complica o Flamengo é com quem ele cruza. Porque, assim, esse grupo... Não dá pra ficar pensando muito nisso. Em segundo, o Chelsea hoje agora tá voando. Caraca, isso é muito maneiro de fazer. Eu, assim, tem 3 clubes que você tem que evitar, só pra mim, só pegar na final. Que é o Bayern, mas é a seleção da Alemanha, com jogadores internacionais. O City, que é essa mesmo mal, um dinheiro infinito, ele não pode sabe como é que vai estar lá. O Real Madrid é pica. O Chelsea hoje. Olhando pra o Chelsea, o baita do elenco. O Chelsea tá jogando muito bem, quando o Estevão foi pra lá, foi contratado, eu falei, cara, ele tá indo pra um ambiente zoneado, que tá... E um dia desse eu até falei sobre isso, mas quando eu falo da zona, é da transição incerta pra estabilizar. Eu ainda quero ver um pouco mais do Chelsea, mas neste momento...
junto com o Liverpool, é o futebol mais legal de ver da Premier League. Isso aí é indiscutível. Então, hoje, jogar contra o Chelsea, hoje é embaço. É jovem, né? Só que é um elenco forte, novo, é um elenco, uma molecada querendo espaço. Eu não sei nem como o Estevão vai chegar lá. O som de moleque francês tem quantos? O Estevão joga pelo Tem Palmeiras. uma porrada de jovem francês do time do elenco do Chelsea. Muito moleque. Muito moleque. Na média de idade mais nova da Premier League. Assim, Agora, é um jogo que eu queria até ouvir de vocês. Com o que se apresentou, que foi surpreendente, no final de temporada do Felipe Luiz, o que ele mostrou pra gente, que ele tem condição de desenvolver... Qualidade europeia. De treinador. O que a gente tem hoje é um treinador mentalmente lapidado na Europa, aplicando um futebol... Com referências europeias. E eu acho, inclusive, que a geração Felipe Luiz, e daqui a pouco vem o Thiago Silva, fatalmente o Casemiro, todos estão fazendo curso de treinador, já tem uns agora, né? O Thiago Mota, o Silvinho estão fazendo. Essa geração pode salvar a reputação de técnicos brasileiros na primeira ou segunda prateleira. Porque eu não tenho dúvidas que lá na frente o Felipe Luiz pode ter uma chance no Atlético de Madrid, no Raio Vallecano, na Espanha. Porque eles são respeitados. Já a mentalidade de aceitar ir para um time médio, que às vezes os treinadores brasileiros aqui tinham dificuldade. O Simeone teve e se deu bem, né? Ir pra dar 3 passos atrás pra chegar depois num grande... Então eu acho que, cara, assim, taticamente falando... Pro nível de jogo desse pesado. Imaginando o que ele tem hoje de elenco e o que ele pode ali reforçar. Pra pegar um elenco desse do Chelsea e os grupos que tem... O Leão e o Esperança... O Flamengo pode chegar com uma esperança. Eu acho que com que o Flamengo terminou jogando e com que o Chelsea está jogando agora, eu acho que o Flamengo ia ter problemas aí. Mas o Flamengo vai reforçar, o Flamengo vai estar no ápice ali, ou vai estar no meio da temporada, o Chelsea vai estar no final, porque o Chelsea realmente está jogando muito. Tá jogando muito, mas tem muito jogo também, é 4x4, é 3x2, tem uma trocaçãozinha, né? Tem uma trocação, 3x2, 4x2. Vou pular pro último de brasileiro, que é o grupo F. Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan da Coreia e Mamelodi Sandal da África do Sul. É bem acessível pro Fluminense. Bem acessível. Mas com o Fluminense de hoje... Não, é que eu não sei qual Fluminense vai chegar lá. Mas ele, em linhas gerais, Menezes, é bem acessível. será que ele chega? Até Não, ele vai começar o ano. Se ele vai estar lá no meio do ano, não sei. Mas eu acho bem acessível. Até porque o Borussia Dortmund é muito instável, cara. É muito instável. O Borussia Dortmund estava fazendo um jogo com o Real Madrid, fez um primeiro tempo brilhante. 2x0, tudo funcionando. Final da Champions foi assim, Aí o treinador tira um meia e bota um zagueiro. Na hora eu falei, cara, o que esse treinador... Falei no ar, eu falei, André... Ainda tá lá o Terzic ainda, esse treinador... Não, agora é o Sarrin, que era assistente do... Falei, o que ele tá fazendo, cara? O time bem confiante, ele vai atrair o Real, 4x2. Vinícius jogou pra cacete. Então, assim, o time do Dortmund é muito instável. Então, acho que é um grupo bem acessível pro Fluminense. Agora, tem que ver qual Fluminense que vai chegar lá, né? Que elenco vai chegar. Eu não sei, hoje eu acho que tem risco. Em linhas gerais, ele pegou, acho que o europeu mais acessível dos que estavam ali pra ele. Agora, e eu acho o seguinte, anotem aí. A galera não tá contando com o azarão do Mundial. Sensação. Não, algum time, não sei. O Al-Hilal caiu no gol do Real Madrid. Costa Rica da Copa do Brasil. O Al-Hilal, ele tem condição de chegar lá com uma série de jogadores pesados. O Al-Hilal pode ir. O Al-Hilal, se o Neymar tiver recuperado aí, pô, ele do meio pra frente tem Savicevic, Milinkovic, Savic, Mitrovic, Malcom, Marco Leonardo, Neymar, pô, time chumbo grosso, cara. Real Madrid, Salzburg, RB Salzburg, Al-Hilal e Pachuca. Então, o Salzburg faz uma temporada terrível. Então, não sei como é que ele vai chegar lá. O Salzburg foi pro Mundial, né? É por causa dos bloqueios, né? Acho que não vai acontecer. Mais de 2 pro país, aí foi descendo. O Pachuca pode chegar no Super Mundial campeão mundial. Acho que não vai acontecer, mas pode ser. Pode ser. Cara, vai ser... Eu vou chamar você de novo mais perto. A gente vai ter os elencos e tal. É isso, eu até falei no vídeo que eu gravei. Gente, eu acho que vocês devem levar o Charla pro Mundial e a gente fazer de lá. Não, a gente pensa nisso. É a Charla Tour. Charla Tour Mundial de Clube. Charla USA. Eu falei até no vídeo, cara. É muito difícil a gente projetar hoje, porque eu acho que os times vão mudar muito. Tu quer ver uma coisa? No Brasil, cara, as férias, elas arrebentam com um time muito bom.
Já reparou? Sim. Quando volta a temporada. Quando volta de um ano pro outro, já é outra coisa, cara. Já é outra coisa. Embalo. O Grêmio ganhou em 17 voando. Quando chegou em 18 já não era uma coisa. O Flamengo de 19. Ele até começa o estadual ali, mas depois dá uma queda. Antes do Jorge Jesus ir embora. Tem a pandemia. O Palmeiras também. O Palmeiras ganha a Libertadores. No outro ano é eliminado pro CRB. Vai melhorar depois. Então, assim, isso é uma coisa que acontece muito, cara. Os clubes brasileiros, quando saem pras férias, parece que dá uma zerada no HD. Tudo, né? Muito grande, Deixa cara. tudo, Mas né? muito grande. Zero HD de uma maneira que depois já não consegue. Aí o cara que tava voando já não tá... Zero HD enche a barriga. Parece que tá com a mochila, parece que tá com a mochila nas costas, bagunça. Então é isso, pessoal. Sobre o Anderson Mota e o que ele falou sobre o Arthur Jorge, eu venho falando tem um tempo isso. O Arthur Jorge, ele segue no planejamento natural do Botafogo. Não saiu. O clube tal do clube árabe lá não chegou com proposta. Pelo que eu entendo do contexto, ele está esperando essa conversa com o Textor, que eles já devem ter marcado já entre eles lá a conversa. Quando ela rolar, ele define se fica ou se não fica, e aí vai ou não chegar a proposta do time árabe. Se ele quiser sair, vai chegar a proposta, vai chegar o pagamento da multa. Se ele não quiser sair, o clube árabe vai dar tchau, tchau e vai cada um seguir sua vida. Com relação a Eagle, cara, é um projeto arrojado. Sempre falei que é um projeto inovador. Inovador não é inovador porque outros grupos de futebol, de clubes de futebol já fazem isso. Mas ele faz com uma conexão mais próxima entre os clubes. Pô, o Lyon cedeu o Caçapa pra gente ano passado, ajudou demais o Caçapa. Aí, pô, ano retrasado, o scout, a gente não tinha scout nenhum. Quem montou a primeira onda de jogadores pro começo do Brasileirão 22, eram ruins. Cara, pra nossa realidade daquela época e pro tempo que a gente tinha pra fazer um elenco, foram mais que suficientes. Montaram um elenco honesto pra gente conseguir não passar perrengue no Brasileirão. E aquela janela de primeira safra do Botafogo foi toda o scout não foi do Lyon, do Crystal Palace que fez. Ou seja, o Crystal Palace já ajudou, o Lyon já ajudou, a gente vai e manda o jogador pra lá e pega uma parte do passe e mantém. Caso de revenda um jogador, a gente tira uma grana forte também, porque o Lyon vai vender muito mais caro do que a gente venderia pra Europa. E todo um trabalho de irmãos, um ajudando o outro. Botafogo, jogador tá sem espaço aqui, ou da base, ou um jogador inferior, vai pro Molenbeek, ajuda o Molenbeek a subir pra Série A. Era da Série B, subiu pra Série A com jogadores nossos, com Del Piage, com Kaique, né? E a gente também dá rodagem aos nossos jogadores, não deixa eles parados. Não ficam parados aqui, mofando. Ganhou rodagem na Europa. O Molenbeek é da Europa. Então, um time ajudando o outro. E acho que o Eagle Holding tem um trabalho muito mais aproximado desses clubes do que no grupo City ou em outros grupos que tem por aí. A própria 777, quando chegou ao Vasco, tinha aí o Hertha Berlim, tinha um time da Itália... Gênova da Itália, não sei se era o Gênova, tinha 3, 4 times aí junto com o Vasco, então, mas não eram tão próximos assim, não tinha uma parceria tão boa, e aí a 777 era uma empresa picareta, né? Então, eu acho que a Eagle Holding tem tudo para dar certo, já tá dando certo, né, com o Botafogo ganhando títulos, com o Lyon saindo de um time que brigava para não cair, meio de tabela, para buscar, finalmente, depois de anos, uma competição europeia para disputar. Esse ano tá brigando pela vaga na Champions League. Se for pra Champions League ano que vem, vai ganhar muito dinheiro, porque a Champions League agora tem mais jogos até do que tinha antes. Então, já dava muito dinheiro antes, agora dá mais ainda. Então, a Eagle Holding já é um case de sucesso no mercado do futebol internacional e tende a melhorar mais ainda com o tempo, abrindo ações na bolsa, etc. Pessoal, fico por aqui. Espero que tenham curtido o conteúdo. Se curtiu o conteúdo, dá o like no vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber aviso de cada conteúdo que a gente colocar aqui no canal. Notícia do Fogão, área de membros, 4 planos, valores simbólicos de 3, 5 reais, já ajudam muito o nosso canal, tá? Como eu falei, link aqui embaixo do canal do Anderson Mota, Gigante Glorioso, Charla Podcast, todos os links estão lá na descrição. Só você clicar lá, dá uma moral pra eles. Segue lá também, são ótimos canais, cara. Eu só trago com vocês aqui ótimos programas e ótimos canais. Então, dá uma moral pra rapaziada lá. O Charla é do Cantarelli, que é botafoguense. O Gigante Glorioso e o Anderson Mota, não é preciso falar, né?
botafoguenses como a gente. Então, façam a mídia botafoguense mais forte a cada dia. Sigam lá os caras, dê a moral pra eles. E, pessoal, tamo junto. Até o próximo vídeo.